Certo, estamos aqui vendo uma questão que eu devia ter dito antes sobre a revisão da tradução do episódio 15. Foi bem traduzido, umas coisas talvez assim, pelo grupo que eu participo, foi bem traduzido sim. São umas questões mais complicadas que estou revendo aqui. É, e uma coisa que eu percebi. Nesse episódio aqui, por exemplo, ela originalmente fala. Cadê o episódio 15? Quer dizer. É, ai meu Deus. Peraí. Peraí. No caso, quando o episódio 15 que eu quero dizer é o. Se não me engano, 16 originalmente, que é o Harriet Investigates. No Brasil virou As Investigações de Harriet, ou na dublagem, se não me engano, virou Da Harriet. Mas afinal, o título tá escrito The Harriet. Vou ver se encontro 15 com o inglês aqui. Eu devia ter preparado esse troço. Tá aqui. Esse escrito 05 é 15 esse troço. Aqui. Lá pra 13. Aqui. Oh, ela fala, oh, you travel in the right circles. Circles. Descobri minha péssima pronúncia nos segundos atrás. Porque às vezes eu. O que ela quis dizer nesse caso? O You travel in the right circles, ela quer dizer o círculo social. E não venha dizer, por exemplo, ela falou círculos na dublagem. Não, ela não falou círculos. E primeiramente é um círculo social. A tradução que fizeram na dublagem estaria até certa se eles não tivessem feito o seguinte. Ela, não sei se foi o tradutor que traduziu isso, foi meio sem sentido. Até falar, se ela tivesse falado, você frequenta os melhores círculos. Mas ela não falou círculos. Você ouviu muito bem circos. Você pode repetir bilhões de vezes circos. Parece um pouco nervoso, né, que às vezes eu tenho uma tensão e fico um pouco maluco com a revisão aqui da legenda, blá blá blá, e eu fico assim às vezes. Não é exatamente que eu tô nervoso. Cadê? E o de chocolate? Em que posso ajudar? Ouvi dizer que faz o melhor bolo de cereja com recheio de creme, chocolate e rosas de chantilly. Só uma coisa. Buttercream não é chantilly. Chantilly em inglês é chantilly. Buttercream é outra coisa. Tudo bem, adaptação. Não, isso não, tá bem, tecnicamente sai adaptação, mas seria uma receita errada. Ainda mais uma coisa específica, um confeiteiro, fazer doces, cozinhar. Tá bem. Aqui, ela fala exatamente circos. Eu acho que foi uma coisa no estúdio que no final eles sem querer trocaram e não viram isso. O que não poderia ser muito bem uma novidade, que já fizeram erros parecidos desses. Aí que todo mundo comete erros, mas já foram muitos erros. Você frequenta os melhores circos. Viu? Circos, não tem círculos. E com L, não tem L, nem sequer L tem. Nem culos. Circos. Ela fala muito bem circos. Você ouviu bem assim, bem simples. É óbvio que ela falou circos. Aí se ela tivesse falado, você frequenta os melhores círculos. Ela quer dizer círculo social. Um grupo de pessoas específicas com interesse ou uma questão, vamos dizer, mais ou menos um interesse, uma questão também pode ser de trabalho ou de pesquisa. Por exemplo, no caso seria de confeitaria, no caso de bolo no específico, que saberia onde encontrar tal bolo. E aí isso talvez não seria tão óbvio para algumas pessoas mais novas, ou até mesmo aquelas como eu, que eu demorei um pouco para perceber a questão do você frequentava os melhores círculos. Na legenda eu coloquei uma coisa como você anda com as melhores, desculpe, você anda com o grupo certo, Que é mais ou menos o que ela quis dizer. Não é a questão do lugar, e sim as pessoas em si. É um grupo de pessoas. O círculo social é isso.
Tudo bem, pode ser um ambiente, mas é a pessoa, vamos dizer, que importa realmente, não exatamente o lugar. É claro que elas se encontram em tais lugares, mas não é o lugar. Por exemplo, se tivesse um lugar lá e ninguém lá, não seria nada, não daria certo. Outra coisa. Esse aqui do começo não é uma expressão, não é uma boa tradução pra coisa que ela disse que a Sassy Settles falou. O que ela quis dizer? Aqui, peraí, aqui. Peraí, aqui. Tem alguma maneira de você encaixar... Não comer... Aqui. Isso aqui é uma tradução bem, vamos dizer, não é boa. Eu não diria que isso é boa. Harriet, você poderia convencer uma égua a não comer doce. Ele acertou em uma coisa. Seria uma coisa como convencer, persuadir, que ela quis dizer. Mas em questão, ela quis dizer o seguinte. Primeiro, não é uma égua. Só se for égua filhote, né? Mas filhote é que você pode falar potro. Não, é potro. É potro. Acho que é errar a pronúncia, mas não. Errar a ordem do R, mas não errei, tá. Aí o que ela quis dizer exatamente? Assim, Harriet, você tem uma lábia tão boa que pode até tirar o doce de uma criança. No caso, seria potrinha. No caso, ou com essa lábia, Harriet, você convenceria até uma criança a te dar o doce dela. Não é convencer uma égua a não comer doce. Tecnicamente, você for pensar, pô, mas ela quis dizer exatamente em inglês tirar uma coisa, pegar o doce, te dar o doce, te entregar o doce, em inglês. E não exatamente a comer, não comer o doce. Bem, se você for ver com uma coisa, por exemplo, na questão do inglês, você falar, mas estaria certo, porque estaria convencendo a outra a não comer doce, então tá certo. Primeiramente, é a mesma coisa que você falar, vamos dizer, a Harriet ama vestidos, então eu vou falar, você convenceria até a Harriet a não usar um vestido numa festa? Tipo, não. É uma coisa mais comum de ser usada, é uma coisa literalmente específica, criada simplesmente no episódio. Não é uma coisa que já existe. A única coisa que muda aqui é que eles usam feeling em vez de kid. Mas é o mesmo sentido. Você poderia falar, você conseguiria até tirar o doce de uma potrinha. No caso, não seria de, é fácil como tirar doce de criança. Não é isso. É que ela conseguiria convencer a criança ao dar o doce. No caso, ela conseguiria tirar o doce da criança. Que ela consegue ter uma lábia tão boa, tão boa no jeito dela de falar, vamos dizer, conversar com a pessoa, que conseguiria convencer a pessoa a fazer aquilo. E eu não vejo a questão da égua não comer doce. Eu não sei. Isso pra mim não estaria certo pra falar, as mulheres gostam de doce. Homens gostam de doce. Tipo... E tira um sentido específico. Uma coisa que eu tive que rever antes foi falando com uma pessoa sobre a questão da Tree Hugger, a amiga da Fluttershy, que aparece no episódio 7 da quinta temporada. Esse sim, é a ordem exatamente original e tanto de ordem que passou na TV dos Estados Unidos é a mesma ordem tudo. Então no caso foi... eu não lembro do episódio em português. O inglês é muito comprido. Aqui o Discord vai na festa de gala. Na festa de gala. No grande baile galopante, que no Brasil mudaram o nome na quinta temporada. Acho que virou grande baile do galope. Eu não lembro que nome que colocaram. Tá bem. É uma questão que talvez eu tenha errado, mas... é uma coisa confusa. Quando a Tree Hugger fala, você poderia... diminuir um tostão. Você poderia diminuir um tostão quando a Tree Hugger fala isso. Esse tostão, acho que é uma... Deixa eu lembrar, uma gíria. É uma gíria porque o tostão originalmente significa outras coisas. Uma gíria antiga, na verdade, muito antiga. Eu só ouvi isso, na verdade, as pessoas tinham me dado outra definição do tostão com outro tipo de gíria. Que era, por exemplo, vou dar um tostão
da minha. Foi no começo desse. Quando lançou esse episódio dublado no Brasil, falaram: Ah, foi um tostão. Vou te dar uma tostão da minha música, eu vou te dar uma palhinha da minha música, vou te dar uma prévia, um trecho da minha música. Vou te dar um pedaço que eu tô tocando aqui, eu vou te dar um começo da música, eu vou dar um showzinho, uma espécie de showzinho. Vou te dar eu vou fazer te dar um exemplo da música. Mas não, essa pessoa que me ajudou a ver esse troço do sentido que a Tree Hugger tava falando, que provavelmente talvez foi o tradutor que fez, um sentido muito antigo. A pessoa já tinha uma certa idade e o avô chegou a falar algumas vezes sobre isso. Que era, por exemplo, vamos dizer, como estava a voz, estava muito elevada, aumenta o tostão, aumentar a voz, diminui o tostão, abaixa um tostão, de abaixar a força, o volume da voz. Isso é exatamente, o volume. Mas é uma coisa que ninguém lembrava na época. É uma coisa muito antiga. Por exemplo, eu não lembro, ninguém falou disso na época. Ninguém falou disso na época. Olha quantos meses se passaram e agora que a semana retrasada, algumas semanas atrás, eu obtive essa resposta dessa pessoa que lembrava que o avô, que já era de uma época bem assim, chegou a falar de uma coisa, falava às vezes essas coisas. Quer dizer, a questão da tradução e da adaptação, dublagem, é uma coisa que seria mais visível a todo um público quase. Uma coisa que faz com que a maior parte das pessoas entendam. E não exatamente um período específico. Ai, mas ela era hippie. Sim, mas dá pra fazer uma coisa que as pessoas provavelmente tenham mais familiaridade. Além do que, não é simplesmente por ser de criança livre, que não venha ter um trabalho melhor. Na verdade, eu sempre tento fazer o melhor trabalho possível na legenda. Eu não ganho nada com isso. Uma coisa que as pessoas reclamam: porque você não ganha nada com isso. Primeiramente, eu não acho que eu teria direito, assim, do nada, por fazer tradução, assim, de uma coisa que... Eu não sei, eu não sou o tradutor oficial da série. Então eu não acho que seria digno de ganhar. Só se fosse o tradutor oficial. Mas o problema é que parece que... tô fazendo que o tradutor é péssimo. Não, pelo menos ele faz um trabalho assim, vamos dizer. Ele não erra 100%, ele acerta. Eu já vi ele acertando até em coisas difíceis. Mas em coisas, tudo bem, isso é uma questão difícil até. Mas coisas mais simples, ele é errado de uma maneira tão estranha. E não sei, eu não entendo. Então essa foi minha análise na questão... E da Tree Hugger poderia ser dizer do tom ou do volume, eu não me lembro. Mas essa é uma questão que eu viria. Eu me lembro que eu tinha visto há muito tempo na época, na legenda mesmo do inglês. Eu já tinha resolvido isso e colocamos uma coisa bem óbvia que todo mundo conhecia, que era exatamente o que a Tree Hugger ia dizer. Na verdade, nem na questão do tostão que era direto pro volume pra baixo, é outra coisa, assim, colocou uma coisa que até mais seria, que deu um pouco mais sentido. E eu fiquei feliz com o resultado final da legenda do episódio 7. É uma coisa que a dublagem... Mas seria bem complicado, uma coisa difícil, então eu não culpo o tradutor por não ter entendido o trocadilho que o Discord já fez no episódio. Uma coisa muito difícil e... teria que ter muita atenção para perceber exatamente. E foi até uma referência que era um comediante antigo que fazia esse trocadilho. Então, foi isso, né?